Esse vídeo não é sobre certificação, esse vídeo é sobre automação. E para entendimento seria legal ter uma noção de Java e também uma noção de automação. Então, o que é o PageObjects? Ele é um padrão de projeto, ou seja, é uma forma para te organizar o teu código. Como tu vai ter que dar manutenção depois, tu e outras pessoas, né? É bom que teu código ele esteja organizado, que ele seja bastante legível e fácil para dar manutenção depois. Então, para isso que serve um padrão de projeto, e em automação a gente usa muito o PageObject. Vou dar um exemplo de uma utilização numa página de login, uma página que teria mais ou menos essa estrutura aqui. Uma página de login, como poderia ser, por exemplo, uma página que tem essa estrutura aqui, é o Instagram. Eu tenho uma página de login onde eu tenho um campo de usuário, um campo de senha e um botão de entrar. Se eu colocar o usuário e senha correto e clicar em entrar, eu caio numa página que eu chamei de logado page, né? Aqui eu chamei de login page, aqui eu chamei de logado page. Caio na logado page e que vai aparecer para mim: você está logado. Se fosse Instagram, aparecer ali, acho que o feed, né? Então, eu tenho essa estrutura. Se eu tiver essa estrutura de página, eu tenho duas páginas. Então, a página de login e a página que eu caio depois que eu tô logado. Em PageObjects, eu tenho para cada página, eu tenho página ou conjunto de elementos comuns dentro de uma página, eu tenho uma classe. Então, para esse exemplo, eu tenho duas páginas dentro do mesmo contexto. Então, vou ter uma classe chamada login page, uma classe que eu chamei de logado page, e uma terceira classe que seria onde eu vou colocar os meus cenários de teste. Então, por exemplo, na logar teste, eu vou colocar um cenário em que a senha seja usuário e senha válidos, um outro cenário em que o usuário seja inválido e senha válida, um outro cenário em que eu tenho usuário preenchido e senha em branco. Enfim, eu vou colocar os cenários relacionados à ação de logar. Na minha login page, eu vou ter tudo relacionado à própria página de login. Então, eu vou mapear os meus campos de usuário, senha e o meu botão, né, de entrar. E eu vou ter os métodos relacionados a essa página de login. Eu vou ter um método que vai ser para preencher o campo de usuário, um outro método que vai ser para preencher o campo de senha, e um outro método que vai ser clicar no botão de entrar. Como eu tenho cenários, de uma forma mais macro, eu tenho dois cenários, né? Um de login com sucesso e outro de login sem sucesso. Então, eu vou ter dois métodos de clicar no botão entrar. Um para login com sucesso e outro para login sem sucesso. Por quê? Porque em PageObjects eu retorno, muitas vezes os métodos eles retornam a página. Então, por exemplo, assim, o método em que eu vou preencher o campo usuário e o outro método que eu vou preencher o campo senha, eu vou continuar na página de login. Então, o retorno desse meu método vai ser a login page. No método que eu logo com sucesso, que eu clico no botão entrar e eu vou obter sucesso, ele vai me retornar a logado page. E no método que não vai ter sucesso, porque eu botei a senha em branco ou botei a senha errada, por exemplo, ele vai me retornar a própria login page, porque eu não saio da página de login. Então, e vou ter também um método que vai abrir a login page, né? Um método que vai passar ali a URL. Então, são esses métodos que eu tenho no login page. A logado page, eu vou ter um método get, né? Um método em que eu vou pegar o texto você está logado, eu vou pegar aquele texto. Então, vai ser um método que vai retornar uma string. Então, esse é só um método que eu vou ter na logado page. E quando eu fizer os meus cenários na logar teste, se eu fosse fazer um cenário de login com sucesso, então eu ia ser login page set nome de usuário, e aí eu ia passar por parâmetro meu nome de usuário correto, login page
set senha, eu ia passar por parâmetro a senha correta. Login page ponto, clica no botão com sucesso, né? Não ia passar nada, né? Porque eu vou só clicar no botão. Ele ia chamar lá o clica com sucesso da login page, que me retorna o logado page. E aí eu vou fazer um assert equals para verificar se o texto que eu espero, você está logado, bate com o retorno do método que eu tenho lá na logado page, em que me dá um get no texto que está sendo exibido. Então, eu tenho essa estrutura. Para uma página de login simples, que é um exemplo que eu tenho, seria do Instagram. No Gmail, por exemplo, eu tenho 3 páginas, mesmo sendo só a ação de login, eu tenho 3 páginas para fazer o login. Eu tenho uma página que eu informo o e-mail, aí eu dou um avançar ou um próximo, não me lembro agora. E aí eu tenho uma página de digito a senha, para daí eu clicar em entrar e entrar na caixa de entrada. Então, se eu fosse fazer uma automação do Gmail, eu teria 3 páginas, ao invés de 2, embora seja uma ação de login. E aí eu vou ter um lugar teste, onde eu faço os testes e vou chamando os métodos de cada page conforme eu vou precisando, mas a lógica é a mesma do outro, só que eu tenho 3 páginas ao invés de 2. E aí, num exemplo mais complexo, de um e-commerce, por exemplo, tem outras páginas também que tem esse formato, não necessariamente um e-commerce, mas me ocorre assim, de cabeça agora, um e-commerce. Eu tenho aqui uma caixa de pesquisa e eu tenho no canto da página eu tenho um usuário e senha e o botão entrar. A página de pesquisa, em que eu posso pesquisar se for um e-commerce por produto, por exemplo, ela não tem relação nenhuma com o usuário e senha. Então, embora façam parte da mesma página, tem contextos diferentes, são módulos diferentes, né? A pesquisa nada tem a ver com o login. Então, eu vou ter uma login page, uma logado page e uma logar teste, mesma estrutura do outro, e também eu vou ter uma pesquisa page, resultado page e um pesquisar teste. Então, embora seja a mesma página, eu subdivido essa página em contextos que façam sentido, e aí dentro desses contextos eu tenho as minhas páginas e o meu teste.